A volta de Wilson Quinteiro ao cenário político. Edivaldo, o Wilson está agora presidente do Partido da Renovação Democrática, que é a união do PTB com o Patriota, e estão falando que pode voltar aí a disputar a Prefeitura de Maringá. Pois é, eu falava sobre isso hoje com um colega jornalista, um pouco antes do programa, e eu vejo no Quinteiro uma certa novidade disso tudo que está aí. Né? O Quinteiro tem uma trajetória política bastante exitosa, né? Em 2016 era para ir para o segundo turno com o Silvio e acabou, com uma série de circunstâncias, perdendo essa oportunidade. Mas eu vejo como novidade a presença do Wilson Quinteiro, mesmo contrariando, tinha dito que não ia ser mais candidato a nada, reviu essa posição, e é normal, é lícito que você reveja a sua posição, e propõe seu nome à disputa. Eu comentava, né, que o Quinteiro, se ele tivesse num partido com mais expressão, tivesse um pouquinho mais de espaço político, ele seria assim, um nome que reverberaria muito no meio político nesse momento, porque eu vejo como uma oportunidade diferente do que está aí. Não é novo, vamos deixar claro, mas acrescenta um pouco de alguma coisa que a gente já tinha. O Quinteiro sempre foi assim, teve sempre um discurso bastante pacificador, sempre foi um político de fala mansa, de fala tranquila, né? Tem toda uma história traçada, tem uma trajetória boa. Então, eu acho vai acrescentar. E tem uma articulação muito boa em todos os partidos. Exatamente. E circula muito bem, né? Então, ele tem o respeito de todo mundo. É uma pena que, né, acho que talvez perdeu um pouquinho do bonde da história, poderia ter sido posicionado até a fala dele aqui, ele se coloca como um ponto de equilíbrio em meio a toda essa política aí, então, né? Eu acho que se ele conseguir construir uma certa, não diria uma coligação, mas alguma estrutura forte de campanha, medianamente forte, vai ser um nome que a gente deve prestar atenção nas eleições. E eu já, de bate-pronto, digo que eu tenho um maior respeito pelo Wilson Quinteiro e sua trajetória. Tive uma leve oportunidade há muito tempo de prestar serviço para uma agência que trabalhava para ele, né? E naquele momento era um cara extremamente centralizador. Tudo era decidido por ele e a esposa dele, então não sei o que aconteceu na sequência, não acompanhei mais a carreira política dele. Isso eu acho que era um problema que ele tinha outrora, porque quem faz a campanha é uma equipe, né, mais completa, e sempre quando você começa a centralizar muito, entender que a tua palavra é definitiva em tudo, você começa a ter problema em campanha política. Não sei qual a evolução dessas últimas, estou falando de 2, 3 campanhas lá atrás, então 10, 12, 15 anos atrás. Então, tinha essa certa dificuldade em trabalhar com o Quinteiro. E outros colegas relataram o mesmo problema. Mas, enfim, é um nome com uma certa novidade, tá? Não é novo, eu só disse que é novidade no sentido de voltar a disputar um cargo político. Não disputou em 2020, e deixou em 2018, agora, né? Foi o último. Exatamente, né? Divulgou que não seria mais candidato, parece que inclusive num vídeo, me parece que é isso. Né? E tem uma ligação direta com o governo, né? Uma amizade com o Ratinho, e acabou recebendo aí os convites para voltar a participar da política municipal. E tem uma diferença entre ele e o Humberto Henrique. O Humberto Henrique, de fato, ficou tipo 8 anos fora do cenário político. Já o Wilson Quinteiro, não. Ele sempre participou, sempre teve cargos no governo, sempre estava dando as caras, sempre falando, sempre conversando. Então, ele não desapareceu, ele continua sendo um nome com bom recall. Igualmente, Humberto Henrique, claro, né, um vereador bastante atuante, que deixou uma boa história em sua passagem pela Câmara. Foram 3 mandatos? 3 mandatos. 3 mandatos. Então, é importante, mas lembrando que ele ficou 8 anos fora do cenário e volta agora, de novo, para o berço do PT, exatamente o berço que ele tinha negado lá em 2017, saiu meio tretado do partido, mas retorna, segue o jogo, Marcelo. Vitor Ramalho, eu quero que você pode até complementar, se quiser falar alguma coisa da volta do Wilson Quinteiro, que depois, na sequência, quero fazer entrar num assunto aqui de uma matéria sua, publicada no Maringá Post. Certo, Marcelo. O Quinteiro é um nome que me agrada bastante, agora não falando só como jornalista, né, falando como eleitor também, pela expertise que ele tem, né, na área pública. É um cara que tem um certo domínio da parte econômica, né, apesar de ser advogado, exerceu aí a função de presidente do PRDE, presidente da Paraná Previdência. Então, é um perfil de político que eu acho que Maringá carece atualmente. Só que, acompanhando um pouco da fala de Edivaldo, acho que ele se apresenta para o cenário um pouco tarde nessa questão. Se ele tivesse se apresentado
como um possível candidato a prefeito no ano passado, por exemplo, acho que ele conseguiria barganhar uma candidatura em um partido de mais musculatura, visto que nós temos hoje legendas grandes aqui em Maringá que estão com candidaturas pouco expressivas, ou com nenhuma candidatura apresentada. A gente cita, por exemplo, a questão do PSD, que é um partido grande, né, a quinta maior bancada da Câmara dos Deputados atualmente, é a maior bancada da Assembleia Legislativa, né, praticamente base do governo do Estado, e que aqui em Maringá, até o momento, não tem nenhuma pré-candidatura apresentada. Então, talvez seria um partido ali para o Quinteiro se apresentar, para o Quinteiro ter buscado essa candidatura precoce, essa candidatura um pouco mais cedo. É válido ressaltar que o PRD é um partido novo, mas é um partido que ainda não atingiu a cláusula de barreira. Então, sem cláusula de barreira, não tem cota de rádio e TV. Então, vai ser uma campanha que vai ser um pouco mais restrita à rua e às redes sociais. Mas eu acho que com a envergadura do nome que o Quinteiro tem, pode sim fazer uma boa campanha, se conseguir ter uma estrutura partidária boa, né? E até uma questão de estrutura econômica, né? Que a gente sabe que fazer campanha eleitoral, não só em Maringá, mas em nível de Brasil, é uma coisa bastante cara. Mas eu acredito que é um nome que pode surpreender sim, Marcelo.